Vamos lá, meu irmão. Nosso último bloco do nosso 8º dia. Vamos aqui agora ao nosso slide. Aqui, nesse slide, o professor Sérgio Mascarenhas, ele usava vários slides e depois ele fazia vários esboços com a classe, sabe? É o método dele de ensino. Então, do 7º, 8º até o 13º, eram ali na prática com os alunos. Então, por isso que ele retoma do 14º, entendeu? Como o meu método de ensino é um pouco diferente, então a gente já está pulando para o 14º, porque depois desse slide do próximo, a gente vai mergulhar mais no livro, tá bom? Beleza, meu irmão? Ok. Então aqui, 14ª aula, métodos de proferimento de sermões. O que você acha? Isso daqui é importante? Saber proferir, saber falar. Importantíssimo. Meu Pelo Deus. amor de Deus, isso daqui é importante demais. É algo... E aqui, irmãos, fica uma recomendação. Spurgeon, Lições aos meus alunos. Volume 1, 2 e 3. Martin Lloyd Jones, Pregação e Pregadores. Na minha opinião, são os melhores. Fora disso, é óbvio que é o exemplo de quem faz. Como assim, pastor? Como Billy Graham falava, a maneira em que ele fala, a autoridade que ele fala, a firmeza, a clareza. Pastor, e aí? E aí que você vai vendo esses métodos e maneiras que um orador faz, e você tenta ajustar de acordo com o seu estilo. Tem pessoas que falarão como Billy Graham, firmes, convictos o tempo todo. Pastor Enéas Tonini era assim. Pastor Enéas Tonini começava assim: irmãos, graça e paz. Porque o Senhor... E ele ia até o final assim. DNA dele. DNA do pastor Enéas. Nós notamos já no Hernandes Dias Lopes um DNA mais amável. Ele conversa. O Nicodemos parece que ele está conversando com 3 pessoas, né? O Russell Shedd, por exemplo, já era mais mestre, mais... meus irmãos, mas já não era que nem o pastor Enéas. Russell Shedd, meus queridos irmãos, boa noite. Uma voz mais terna, mais doce, mas um conteúdo poderosíssimo e uma vida esplêndida. Proferimento é importante, a técnica é importante, mas mais importante do que tudo é você descobrir quem você é. Guarda isso, Gil. E para mim isso é o filé mignon de todo o proferimento. Porque eu posso imitar o pastor Enéas, mas eu não sou o pastor Enéas. Entendeu? Eu posso imitar o Russell Shedd, mas eu não sou o Russell Shedd. De repente eu fui treinado com o Shedd e com Nicodemos. Eu quero falar tão doce e terno que nem eles, mas eu sou um profeta. Entendeu? Seja um profeta. Seja um irmão convicto. Seja o que Deus te fez ser. E proclame da forma em que Deus te fez. Aprenda com os mestres, desenvolva com eles, tenha vários referenciais e se espelhe em vários e vá orando, dizendo: Senhor, ensine a ser eu mesmo, para eu ser o melhor de mim no teu reino. Porque, na realidade, a gente aprende com eles, mas nós precisamos desenvolver o máximo do nosso potencial. E uma das coisas que mais me impressiona no reino é a autenticidade. Seja você mesmo, entendeu? E tem vezes que a gente vai descobrir certas coisas em nós que, de repente, nem nos agrada muito, mas é o nosso jeito, entendeu? Poxa vida, eu não queria ser assim, eu não queria ser tão duro, não queria ser tão, muitas vezes, tão manso, mas é o seu jeito, é o seu jeito. Seja você cheio do Espírito Santo e deixa o Senhor te conduzir e tudo que Ele te Amém. conduzir, faça, tá bom? Amém. Maravilha, meu irmão? Então vamos lá. Normalmente pensamos em 6 opções. Nenhum preparo específico, ou seja, o improvisado. Vamos lá, leia para nós. Desvantagem de ser repetitivo, de sair do contexto, de não edificar a congregação, de falta de profundidade, a infidelidade bíblica, muita ilustração,
histórias pessoais, ideias desconectas. Ou seja, né, pode ver aqui, ó, existem vários tipos de proferimento, de maneiras de falar. O improvisado é uma forma que existe. Há vantagem? Ah, mas há mais desvantagem? Há mais desvantagem. Qual é a vantagem? Não, a princípio, né? Que eu não vejo como uma vantagem isso, né? Também não vejo muito, não. Nessas, eu quero, para mim aqui é desvantagem, entendeu? Aqui, na realidade, não se estuda, não. O improvisado. Deixa eu fazer um corte aqui do improvisado, tá, Dil? Sim. Só um minutinho, Dil. Minha esposa tá respondendo aqui. Só um minuto. Fique em paz, professor. Só um segundinho, tá? Só um minutinho. Tranquilo, tranquilo. Oi, Anjo. Onde... Desculpa, Dil. Eu consegui falar com ela e com meu filho, então já estou tranquilo. Ela está aqui no centro de pó. Continuando. Deixa eu fazer um corte aqui no improvisado. Tem vantagem e desvantagem. Vantagem, não se estuda, não investe tempo, fala-se com muita liberdade, sem a preocupação com o esboço. Não, eu não penso dessa forma. Para mim, o improvisado que não estuda já está errado. Entendeu, Diogo? Com certeza. Entendeu? Não investe tempo. Então, eu sei que o pastor aqui ele está fazendo um comentário sobre o estilo do improviso. Na minha opinião, o improviso faz parte do quê? Faz parte de um método de proferimento. Qual é o método? É o do improviso. Você já viu um músico fazer improviso? Sim. O músico que faz improviso é quem domina ou é quem não sabe nada e toca qualquer coisa? Normalmente é quem não sabe nada e toca qualquer coisa. Não, é o contrário, Gil. Quando você pega aqueles músicos clássicos de blues, de jazz, que você vê eles ali tocando e ele começa a fazer um monte de coisa, ele só improvisa porque ele sabe muito. Assim não é. Ele conhece os acordes, as melodias, ele vê e ele cria. Ele segue o tato da música, tudo, mas ele não improvisa porque ele não está fazendo nada, porque senão ele desarmoniza a música. Na verdade, eu ia falar isso, né? A improvisa e sai um estardalhaço. Exatamente. O improviso literal é de quem manja muito. Sim. O improviso do Neymar não é um improviso do que não sabe o que faz. Ele fez tantas coisas a vida toda que uma hora lá ele cria algo novo que ele já treinou a vida toda. Então o improviso, na minha opinião, o verdadeiro improviso não é o que não estuda. É o que estuda, mas ele está pronto. Tem muita bagagem, né, pastor? Ele está pronto. Aconteceu algo inesperado, inusitado. E ele improvisa, mas ele não improvisa. Agora, é claro que esse improviso ele tem que tomar cuidado. O improviso pode viciar? Claro que pode. Muita gente usa o improviso de forma negativa? Muita gente usa de forma negativa, admito. É um preguiçoso que não estuda e que, porque pregou uma vez e deu certo, falou uma frase de efeito. Então, assim, fazendo um adendo aqui, né? Vantagem. A vantagem, na minha opinião, não é que não se estuda.
Não se estuda naquela hora, mas você estudou anteriormente. Não se investe tempo ali, porque de repente é um improviso. Aconteceu uma necessidade agora. Fala-se com muita liberdade porque você já domina a arte de falar. Sem a preocupação com o esboço, porque você é seguro. Então você chega lá com confiança. No entanto, para que você tenha um improviso extraordinário, isso remete a uma ideia de uma vida de preparação. Entendeu? Desvantagem. Aí sim, agora que eu colocaria tudo que ele colocou lá aqui. Qual é a desvantagem? A desvantagem, para mim, é não se estuda, é isso daqui tudo, e aqui também, de ser repetitivo, porque o improvisado, que é vagabundo, só vai falar a mesma coisa o tempo todo, porque não tem outro assunto para falar, né? Sair fora do contexto, de não edificar a congregação, de falta de profundidade, infidelidade bíblica, muita ilustração, histórias pessoais e ideias desconectadas. Isso é verdade. Pessoas que não fazem uma boa lição de casa, que são ali humoristas, né? De plateia, é isso aqui. Fica contando a história do cachorro, da mulher, por causa do filho, não tem o que contar, fica falando besteira. E o povo precisando de Bíblia e fica dando grama sintética e grama humana. E o povo vai. Como é Né? difícil ver pessoas assim, né, pastor? É difícil e é cansativo. É cansativo de verdade. Agora, é onde entra a maturidade, né, tio? Porque um povo que gosta de Bíblia, quando ele vê uma pessoa só contando histórias pessoais, ilustrações, nananã, enchendo linguiça, ele fala, esse irmão aí, ele tá aqui só para entreter o público. Ele é um bom comunicador. Pegam, por exemplo, um comunicador experiente, ele consegue entreter o público. O Ratinho faz isso muito bem. Silvio Santos faz isso muito bem. Esses grandes apresentadores fazem isso muito bem. Agora, não quer dizer que a igreja é isso, né? É a clareza de papel, né? Exatamente. Entendeu? Então, mas tem lugares em que o pastor tem que ser um contador de histórias. Então, complicado, né? Segundo tipo de apresentação, o acadêmico e o manuscrito, ou seja, habilita o pregador a escrever ideias, pensamentos de forma lógica. Ou seja, ele é mais acadêmico, ele é mais texto. Está errado, pastor? Não. Desde que ele não faça do seu discurso um discurso muito voltado somente aos inteligentes, a gente tem que lembrar, Gil, que o verdadeiro pregador, ele fala a linguagem das crianças. Jesus atraía as crianças para perto dele. Se as crianças entendiam Jesus, essa é a nossa meta. E aqui eu aprendi uma coisa, só mais um segundo, a minha esposa está ligando, ela está na rua, então eu preciso... Tranquilo, pastor, tranquilo. Desculpa, meu irmão. Desculpa, tá? Continuando aqui, que ela está na rua, então me preocupa. Voltando. Então, o que acontece? Olha só que interessante. Tem pastores que eu já disse para vocês que fazem um sermão e vão lendo o sermão. Eu nunca tinha visto um pregador que seguia o escrito na sua inteireza. Até o dia que eu vi um irmão e eu ganhei para Cristo. E esse irmão, depois de um tempo, ele foi para uma outra igreja e depois ele voltou. Quando ele voltou, um dia eu convidei ele para pregar e ele pregou. E quando ele pregava, ele fazia assim. E ele ia fazendo, virando as páginas, sabe, do caderno.
Eu disse, você escreveu todo o seu sermão? Ele falou, escrevi todo. Eu falei, poxa, parabéns. Ele conseguia literalmente escrever o sermão e ler o sermão, mas de uma forma tão gostosa que o ouvinte não notava. Era um discurso agradável. Então, se a pessoa faz isso, é magnífico, Gil, porque você já tem o registro escrito do sermão e você, ao mesmo tempo, consegue não ser cansativo. Agora, aquele irmão que pega o sermão e fica aqui, ó, e olha para baixo, e não olha para as pessoas, e não tem uma atitude, não sabe se comunicar, fica mais difícil. Dizem que Jonathan Edwards era assim. Ele ia lendo o seu sermão. Então, ele era mais catedrático. Tanto ele quanto a esposa dele eram muito estudiosos. Interessante, né? Não eram, como se diz, não eram ele não era um pregador muito eloquente. E detalhe, a igreja de Jonathan Edwards era uma pequenina igreja também. Interessante, né? Ele era estudioso, piedoso, dedicado, mas de uma pequenina igreja. Não era. E Deus usou ele para alastrar um grande avivamento em todos os Estados Unidos. Coisa extraordinária, né? Quem diria, né? A gente pensando em Jonathan Edwards, o sermão que sacudiu todos, como ele leu aquele clássico sermão, Pecadores nas mãos de Deus irado. Ele se preparou durante semanas, jejuou, orou muito, fez o sermão e ele leu o sermão. Nem olhava para as pessoas. E as pessoas levantavam os seus pés, sentindo as labaredas do inferno. Perceba que não foi só um sermão, não foi só uma oratória, foi um contexto. Aquilo que Martyn Lloyd-Jones disse, que você citou. Qual é a frase que você citou há pouco de Martyn Lloyd-Jones? Mais do que o sermão está preparado, o pregador primariamente deve estar pronto. Exatamente. Jonathan Edwards estava pronto. Estava orando pela sua congregação, jejuando, vendo eles ali dentro da igreja vivendo uma vida errante. Deus separou ele, ele escreveu aquele sermão e pregou. E aquele sermão foi espalhado e sacudiu. Houve um grande avivamento, né, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Antes disso, George Whitefield já estava pregando por ali, John Wesley, mas Deus usou Jonathan Edwards. Por quê? Porque Deus quis assim. Pastor de uma pequenina igreja, dizem que ele era meigo, que ele era dócil, e Deus usa ele com esse sermão, escrevendo, entendeu? Então isso é fantástico. Então o acadêmico manuscrito também habilita o pregador a escrever ideias, pensamentos de forma lógica. Eu, particularmente, uso o meu esboço como um auxílio. Eu gravo meus esboços, as minhas frases e deixo elas ali. E vou fazendo a minha mensagem e tem hora que eu lembro exatamente, tem hora que eu me esqueço e eu olho, falo, agora é a frase. Então, assim, é a maneira que eu me sinto seguro. O importante é você se descobrir. Eu fico muito tranquilo. Quando o pessoal fala, pastor, levou a colinha para o púlpito, eu falo, levei. Qual o problema? É o meu jeito. Sou eu, sou assim. Estou cheio de colinha aqui para dar aula para vocês. Sem contar as outras. É o meu jeito. Sou eu, sou assim. E eu sou feliz de ser assim. Se um dia Deus me abrir, arrancar os neurônios lesados e eu decorar 100%, eu não vou usar mais. Até lá, só hora. E anoto, estudo, faço a minha lição de casa. Né? Tá bom? Vamos lá. Terceiro, ainda aqui, né? Dentro do segundo. Vantagem, lê para nós. A argumentação é distribuída de forma convincente. A unidade do sermão. Citação bíblica com mais precisão. Evita desvios do assunto. Obedece-se o tempo previsto. Pode-se analisar com mais exatidão. Diminui o nervosismo quando se fala. É mais usado no meio acadêmico. Ou seja, há várias vantagens, né? Essas vantagens devem ser consideradas. E a gente tem que realmente saber disso e a gente pode ver. Eu gosto muito de ver alguns grandes líderes, né? Quando eles estão pregando. Dizem que Billy Graham, quando ele ia pregar,
o esboço dele era montado, sabe por quem, Gil? Pela esposa dele. Você acredita? A esposa dele montava o esboço dele. E Billy Graham, segundo o meu professor Luiz Henrique do seminário, ele colocava uma cruz no sermão para jamais se esquecer de Jesus. Meu professor de seminário disse isso, eu não sei se é verdade. Mas assim, você vê, a esposa de Billy Graham montava o esboço dele, possivelmente enquanto ele conversava com ela, que você vai pregar bem. E ela começava a tomar nota, e ele passava para ela, pregava para ela, ela, bem, fiz aqui o esboço. Opa, me dá, entendeu? Ou seja, que coisa linda, né? É claro que nem sempre, porque Billy Graham muitas vezes ficava 6 meses longe de casa, 1 ano, em virtude daqueles dias em que ele fazia as cruzadas. Não era como hoje, que você ia e voltava, né? Às vezes era outra situação. Só para entrar num país era difícil, para você sair do país, você tinha que... Era outro contexto, né? Então é interessante, né? Então, eu gosto muito de ver, por exemplo, alguns grandes líderes. Você nota que os grandes líderes estão pregando e estão assim, ó. Eles vão seguindo o roteiro, literalmente. Eu acho isso fantástico também. Não existe jeito certo ou jeito errado. O que existe é você ser seguro, né? Continuando aqui, a desvantagem agora. A desvantagem. O pregador fica preso à leitura, limitado nas gesticulações. Pode se tornar monótono. Exige tempo para escrever. Geralmente, não é simpático ao povo. Pentecostal e neo. 20% de impacto. Há pessoas que não se sentem bem com esse método. Olhar para o auditório, virar as páginas, ficar parado. Ou seja, né? O que ele quis dizer aqui com pentecostal ou neopentecostal, 20% de impacto? Que eles gostam, né, daquele que anda, fala, o canela de fogo, o que olha, Entendi. o que se dirige. É verdade, mas, irmão, a gente tem que ser seguro no que nós somos, né? Se nós recebermos um pentecostal na nossa igreja, ele tem que ser o que ele é. Se é um pastor batista, um presbiteriano, um metodista que vai pregar numa pentecostal, ele tem que ser o que ele é. É ou não é? Então, essas dicas da desvantagem devem ser levadas em consideração, porque realmente ficar preso à leitura, ficar preso a certas coisas não é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ser seguro, né? Então, assim, esse é o segundo ponto. Bom, extemporâneo. Vamos parar aqui no 3 extemporâneo, tá, Gil? Ok. Já deu tempo, né? A gente já deu um tempo adequado. Então, querendo Deus, terça-feira a gente vai para nossa penúltima aula e na quinta que vem nós vamos para a nossa última aula. E aí a gente vai trabalhar esse slide aqui, porque esse slide ele tem bastantes assuntos. Então eu queria trabalhar um pouco melhor com você e com o pastor, porque ó, ele tem 23 páginas, né? Então, vale a pena a gente gastar um tempo bom mencionando ele. Depois temos esse slide e temos depois o último, que é o 15º. E temos o livro também para dar umas pinceladas, né? Agora, para a gente gastar uns minutos finais aqui. E o livro, o que você está achando, meu irmão? Eu estou lendo, viu? O último sábado eu li um montão, estou na página 101 agora. E aí, o que você está achando do Não, livro? maravilhoso, né? Fala sobre. Agora eu vou ler sobre plágio, né? Cheguei no tópico sobre plágio. Você copiar algumas pregações na página 101. Então, é isso aí. O livro é muito bom. E olha, esses livros que a gente recomendou na nossa lista bibliográfica são todos muito bons. São livros que nos acrescentam. E caminhar com homens de Deus, com bons mestres, sempre a gente aprende alguma coisa nova. E a gente aprende com todo mundo, viu, Gil? A gente aprende com os professores, com os pastores, a gente aprende com aqueles que são pares, a gente aprende com as ovelhas. A Sim, gente aprende. E a gente tem que ser ensinável, né? Porque se a gente aprender uma coisa a mais em alguma ocasião, é um gesto de aperfeiçoar aquilo que é tão nobre, que é a arte de pregar. Né? Porque no momento em que pregamos, eu acabei não lendo aqui para vocês, mas, por exemplo, o Dr. Shedd, né? Ele
aqui no seu trabalho, ele falava muito sobre isso, né? Que nós precisamos pregar a palavra, que nós precisamos dar a compreensão mais exata do texto, sem inserir ideias, quando ele estava falando sobre sermão expositivo, né? Dar ênfase de que a palavra é de Deus, exaltando a Deus como o autor, né? Então, olha só, não fale nada que Cristo não falaria. Olha só, palavras do Shed. O alvo é a glória de Deus. O alvo é atrair, né, no caso, a consciência do ouvinte, como Jesus faria. É purificar a imaginação pela beleza de Deus. É ministrar a mente com a verdade de Deus. É cobrir o coração com o amor de Deus. E aí ele começa a citar, né, vários exemplos sobre essa questão de que a gente precisa levar o ouvinte e saber que a espada do Espírito guerreia contra Satanás, que a palavra de Deus deve ser seguida, deve ser amada, deve ser valorizada, nos leva para caminhos de decisões. Então, a aula do Shed foi fantástica. E eu me lembro que o Shed, uma das coisas que ele falou, ele dizia assim, olha, quando eu termino uma mensagem, só de imaginar que uma daqueles meus ouvintes, as minhas ovelhas, estarão aprendendo uma verdade divina, eu já estou satisfeito. Amém. Porque lá no céu eles chegarão e o Senhor dirá, obrigado, meu servo, porque você ensinou uma verdade minha às minhas ovelhas. Então, é isso, ser um pregador é fazer isso, é levar essa palavra poderosa, que é o alimento, que é a libertação, que é a clareza de Deus. Por isso que só se prega uma outra coisa ainda, só concluindo aqui essa questão das sermões positivos. Nenhum liberal prega expositivamente, sabia? Não prega expositivamente porque ele precisa fazer uma reinterpretação da Bíblia. Ele precisa destonar a Bíblia segundo a sua mente, porque ele não enxerga que aquilo é revelação. Ele enxerga, aqui é revelação divina, mas aqui não é. Aqui é intelecto humano. E eu aprendi isso com Nicodemos. Nenhum literal ou liberal prega expositivamente. Só prega expositivamente quem crê na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Porque você vai expor as Escrituras como de fato Deus diz. E só quem crê nisso de todo o coração faz isso. O liberal não. O liberal tenta dizer, não, a questão da ideologia de gênero, não, é o povo antiquado, não. Isso daqui está errado. Ou seja, reinterpretou. Não, a questão gay, não. Deus ama todo mundo. Não é. Foi isso que Deus quis dizer. Isso daqui é uma leitura errada de povos antiquados da religião, ou seja, já não é mais expositivo. Porque segundo o padrão bíblico, Romanos 1, Deus diz que aqueles que vivem segundo a sua própria paixão, Deus entrega a eles próprios. Homens que se inclinam à sua própria natureza, seguindo relações sexuais ilícitas. A Bíblia vai chamar isso de sodomismo, mostrando que isso é um pecado. A Bíblia vai falar que pecados da sexualidade estão dentro do contexto da promiscuidade. Por quê? Porque é assim. Pregador expositivo, ele tem que ser um crente pleno. Fantástico, né? Então a gente tem que aprender com esses mestres e segui-los e aprender com eles e seguir os passos deles, porque nós não estamos fazendo uma igreja ao nosso bel prazer. Nós estamos cuidando da noiva de Jesus. Ela pertence ao noivo. E o noivo nos deu uma mensagem clara e específica para a gente conduzir a noiva. Temos que começar conosco, com os nossos, com a nossa igreja. Tá bom, meu irmão? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Querendo Deus, nos vemos terça. Ore por nós, pela nossa saúde, tá bom? Amém, pastor. Amém. Beleza. Deus abençoe, então. Ok. Quer tirar alguma dúvida? Nenhuma dúvida.
Tranquilo. Não, tranquilo. Só a respeito do Google Drive, se eu não encontrar, eu dou um toque pro senhor. Aí eu te mando, tá bom? Graça e paz. Graça e paz. Bom final de semana. Deus abençoe. Para nós. Tchau, tchau.